Você já parou pra pensar que existem lugares no mundo onde o tempo simplesmente parou? Lugares em que a vida foi interrompida de forma tão abrupta, tão brutal, que tudo ficou exatamente como estava. Como se alguém tivesse apertado o botão de pausar no controle remoto da realidade? Pois existe uma cidade onde isso aconteceu de verdade, uma cidade inteira congelada no tempo. Casas, escolas, parques, hospitais, tudo ainda está lá, como se estivesse esperando os moradores voltarem, mas eles nunca voltaram. Essa cidade se chama Pripyat, e até hoje ela guarda o silêncio mais ensurdecedor da história moderna, um silêncio radioativo. Era 26 de abril de 1986, 1h23 da madrugada. Enquanto o mundo dormia, um teste de segurança no reator 4 da usina nuclear de Chernobyl dava terrivelmente errado. O que deveria ser uma simulação se transformou em segundos no maior desastre nuclear da história da humanidade. Uma explosão devastadora arremessou 1.200 toneladas de concreto pelos ares e liberou uma quantidade de radiação equivalente a mais de 400 bombas de Hiroshima. O mais assustador, galera, é que tudo isso aconteceu de forma invisível, silenciosa, mortal. E a apenas 3 quilômetros dali estava Pripyat, uma cidade modelo da União Soviética. Moderna, vibrante, orgulhosa, com cerca de 50 mil habitantes, a maioria trabalhadores da usina e suas famílias. Era considerada um dos melhores lugares para se viver na União Soviética. Tinha parque de diversões, cinema, estádio, lojas automatizadas, até padarias robotizadas, algo que era considerado futurista nos anos 80. Mas naquele dia, o futuro virou poeira. Bem, galera, nas primeiras horas após a explosão, ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido. As autoridades soviéticas tentaram esconder o desastre, mas a radiação já estava se espalhando. O céu estava limpo, mas o perigo era invisível. Às pressas, cerca de 1.200 ônibus foram enviados para evacuar toda a população. A ordem foi clara: levem apenas o necessário. Em apenas 3 horas, toda a cidade foi esvaziada. Os moradores pensaram que voltariam em 3 dias, mas praticamente todo mundo nunca mais pisou em casa. E o que ficou para trás é de arrepiar. Brinquedos espalhados no chão, xícaras ainda sobre as mesas, roupas penduradas no armário, relógios, cadernos escolares, camas arrumadas. Uma cidade inteira paralisada no instante exato da tragédia. Hoje podemos falar que visitar Pripyat é como caminhar dentro de uma cápsula do tempo, um retrato congelado de uma era que acabou de forma abrupta, como se a vida tivesse sido arrancada de lá, mas os objetos, as memórias, os sinais de cotidiano tivessem decidido ficar. E é por isso que muitos dizem que Pripyat parou no tempo. Mas e vocês, já tinham ouvido falar dessa cidade? Sabe de alguma curiosidade de Pripyat? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. O meu nome é Vitor Gabriel, esse é o canal É Sério Isso e de Verdade. A gente tá vindo numa sequência de vários vídeos legais aqui pra vocês, então eu convido vocês a assistir cada um deles. E pode falar a verdade, tem muita coisa ainda mais legal chegando aí pra vocês. Não esquece, deixa o like, se inscreva no canal e também compartilha com todo mundo. E bora continuar, porque esse vídeo vai te surpreender. A cidade mais perigosa e misteriosa do mundo? Galera, mesmo décadas depois da explosão, Pripyat continua sendo um dos lugares mais perigosos do planeta. E como você pôde perceber, o mais assustador é que esse perigo você não vê, você não ouve, você não sente, mas ele está ali. Em cada parede, em cada folha, em cada partícula de poeira. A cidade é um verdadeiro campo minado invisível de radiação. Alguns pontos de Pripyat são tão contaminados que até hoje é altamente desaconselhável passar mais que alguns minutos por perto. Um dos exemplos mais assustadores é a chamada Floresta Vermelha, um trecho de mata próximo à usina que ficou tão encharcado de radiação que as árvores literalmente mudaram de cor. Elas ficaram vermelhas como ferrugem, secaram, morreram, mas continuam ali, em silêncio, exalando partículas invisíveis e letais. Outro local que ainda hoje oferece extremo risco é o antigo hospital da cidade. Foi lá que em 1986 os primeiros bombeiros que tentaram conter o incêndio na usina foram socorridos. Só que eles estavam cobertos de radiação, galera. Os uniformes deles foram simplesmente deixados no porão e continuam lá até hoje, encharcados de material radioativo. E o nível de emissão deles é tão alto que pode matar uma pessoa em questão de horas. E aí começa a parte que parece ter saído direto de um filme de ficção científica. Nos últimos anos, existem relatos de zonas fantasmas dentro da cidade, áreas em que sensores travam sem explicação, bússolas giram sozinhas, câmeras digitais falham e onde certos animais apresentam comportamentos incomuns. Alguns turistas relataram ver corvos de 3 pernas, lobos com olhos deformados e javalis com pelagem desproporcional. Mas isso não é só lenda
urbana, cientistas confirmaram mutações em algumas espécies locais causadas pela exposição prolongada à radiação. Há estudos sérios que documentam essas alterações genéticas e que mostram como a vida está, de certa forma, tentando se adaptar ao impossível. Existe um fungo, sim, um fungo, descoberto em Chernobyl, que literalmente se alimenta de radiação. Ele cresce nas paredes do reator destruído e utiliza a radiação como se fosse luz solar. É como se a natureza tivesse encontrado uma forma bizarra e quase alienígena de sobreviver nesse cenário apocalíptico. Tudo isso fez com que Pripyat ganhasse fama de ecossistema mutante, uma cidade onde a vida foi desconfigurada e reconfigurada por uma força invisível, onde cada passo pode esconder uma nova anomalia. Pripyat não é apenas um lugar perigoso, é um experimento vivo de como o planeta responde ao que o ser humano não foi capaz de controlar. E por isso muita gente considera esse lugar não só um marco do passado, mas um aviso constante sobre o futuro. Relatos de quem nunca saiu e de quem voltou. Pessoal, apesar da ordem de evacuação e também dos níveis alarmantes de radiação, nem todos abandonaram Pripyat para sempre. E aqui começa uma das histórias mais surpreendentes e ao mesmo tempo mais humanas de toda essa tragédia. Alguns moradores simplesmente se recusaram a aceitar que aquilo era o fim. Anos depois do desastre, diversas pessoas, em sua maioria idosos, voltaram clandestinamente para a zona de exclusão. Eles ficaram conhecidos como os Sem-Mosseli, que em ucraniano significa algo como auto-reassentados. Hoje, estima-se que ainda existam dezenas deles vivendo ali, no meio da floresta radioativa, nas vilas e até nos arredores da própria Pripyat. Essas pessoas vivem sem assistência médica, sem infraestrutura, isoladas do mundo moderno. Caçam, plantam seus próprios alimentos, mesmo em solo contaminado, e bebem da água local. A explicação que muitos deles dão é simples, mas profundamente tocante. Prefiro morrer na minha casa do que longe dela. Eles não têm medo da radiação, o medo maior para eles era o exílio, a saudade, a dor de ter perdido de um dia para o outro a própria vida, o lar, a rotina, as memórias. E por isso decidiram voltar, mesmo sabendo que a terra debaixo dos seus pés ainda guarda cicatrizes invisíveis. Mas os que voltaram não foram apenas antigos moradores. Ao longo das décadas, Pripyat se tornou um ponto de fascínio para cientistas, jornalistas, cineastas, exploradores urbanos e até curiosos. E muitos desses visitantes relataram experiências estranhas que aumentam ainda mais a aura sobrenatural acerca da cidade congelada. Há quem jure ter ouvido sirenes tocando no meio da noite, mesmo sem energia elétrica funcionando no local. Outros relatam passos ecoando em edifícios vazios, portas batendo sozinhas, sussurros distantes e até mesmo sombras se movendo pelos corredores das escolas abandonadas. Tudo isso documentado em blogs, vídeos e entrevistas ao longo dos anos. Será o eco de um passado que se recusa a desaparecer? Ou apenas o cérebro tentando preencher o silêncio com fantasmas de uma cidade que parou no tempo? Um exemplo marcante desse fascínio é o da fotógrafa Helena Filatova. Durante os anos 2000, ela começou a explorar Pripyat e a zona de exclusão de moto, muitas vezes sozinha, e publicou em seu blog uma série de registros impressionantes. Suas fotos mostram ruas vazias cobertas por vegetação, bonecas queimadas pelo sol, salas de aula onde o tempo virou poeira e paisagens que mais parecem ter saído de um filme de distopia. Filosofando um pouco, a gente pode falar que ela se tornou um símbolo de como a cidade, mesmo despovoada, ainda fala com quem ousa escutar. O mais curioso é que ao andar por Pripyat hoje, você sente como se estivesse sendo observado. E talvez esteja mesmo, pela natureza, pela história ou por algo que o mundo ainda não entende completamente. A natureza está reconstruindo a cidade? Quando as primeiras imagens de Pripyat começaram a circular, o que se via era um cenário de fim do mundo. Concreto rachado, estruturas corroídas, prédios sem vida, tudo apontava para um destino inevitável. A cidade estava condenada a desaparecer. Mas a natureza tinha outros planos. O que aconteceu em Pripyat é o que os cientistas chamam hoje de regeneração biológica pós-humana. É como se, assim que o ser humano saiu de cena, a Terra tivesse começado a costurar suas feridas e, surpreendentemente, começado a reconstruir a cidade à sua maneira. Árvores gigantes brotam dentro de apartamentos abandonados.
Galhos crescem, atravessando janelas, invadem salas de aula e empurram paredes de prédios soviéticos que pareciam inabaláveis. O chão dos mercados e ginásios esportivos foi engolido por raízes e vegetação densa. Hoje, lobos, raposas, ursos pardos, veados e até cavalos selvagens vagam pelas ruas de Pripyat, como se aquilo tudo fosse deles, e no fundo, agora é mesmo. Mercados viraram tocas, teatros viraram matas, parques viraram campos abertos. E por mais bizarro que pareça, os níveis de biodiversidade da região estão crescendo. Isso levou os cientistas do mundo todo a estudar o fenômeno. Afinal, como a vida consegue resistir e até prosperar num local tão contaminado? E é aqui que entra uma das descobertas mais bizarras e fascinantes já feitas. Entre os escombros da antiga usina e dos prédios abandonados, vale a pena aprofundarmos naquele fungo que já citamos. Porque a ciência nos deixa ainda mais perplexos quando descobrem o que eles revelam. Como eu disse, esses fungos radioativos não só sobreviveram à radiação, como aprenderam a se alimentar dela. Eles transformam a energia letal em combustível de sobrevivência. Isso já seria insano por si só, mas vai além. A NASA passou a estudar essas espécies de fungos originários de Pripyat para entender se seria possível usar essa mesma lógica para proteger astronautas da radiação em Marte. Sim, você ouviu certo. O que nasceu do maior desastre nuclear da Terra pode um dia ajudar a proteger humanos em outro planeta. E não são só os fungos. Estudos recentes detectaram bactérias capazes de decompor resíduos nucleares, algo que até então parecia impossível. Essas espécies são resistentes a condições extremas e podem ter aplicações em ambientes onde mais nada consegue sobreviver. O futuro de Pripyat, museu ou laboratório? Quem olha para Pripyat hoje, com seus prédios em ruínas, sua vegetação selvagem e suas calçadas engolidas pelo tempo, pode pensar que essa é uma cidade esquecida. Mas a verdade é bem diferente. Pripyat não está morta, ela está mais viva do que nunca, só que de um jeito que ninguém poderia imaginar. Como podemos perceber, galera, nos últimos anos, Pripyat atraiu um público tão inusitado quanto o próprio lugar. Cientistas, documentaristas, biólogos, físicos, militares, engenheiros e até turistas. Sim, vendo esse vídeo a gente pode ter a certeza de que turismo radioativo é real. E digo mais, está crescendo. Agências especializadas oferecem excursões guiadas pela zona de exclusão, com equipamentos de proteção, dosímetros e trajetos calculados para evitar os pontos mais críticos. O mais irônico é que gente do mundo inteiro agora paga para conhecer o lugar em que os próprios moradores fugiram dali desesperadamente em 1986. Mas não são só os curiosos que estão indo lá. Pripyat está se tornando oficialmente um laboratório a céu aberto. O que antes era um símbolo de tragédia, agora é um campo fértil de descobertas. Cientistas usam a cidade para estudar os efeitos da radiação a longo prazo em materiais, organismos vivos, ecossistemas e até em tecnologias eletrônicas. O cenário oferece uma oportunidade única. Um lugar real, com contaminação real, que permite simulações e testes impossíveis de realizar em qualquer outro ponto do planeta. E um dado incrível, em 2024, um grupo de pesquisadores lançou um projeto pioneiro para analisar como a radiação altera estruturas físicas e circuitos elétricos com o passar das décadas. A ideia é usar essas informações para desenvolver robôs mais resistentes, tanto para atuar em desastres nucleares futuros, quanto em missões espaciais, como Marte ou luas de Júpiter, onde a radiação cósmica é intensa. Ou seja, o lugar onde o ser humano cometeu um dos seus maiores erros, hoje está ajudando a ciência a evitar novos desastres, e talvez até a expandir os limites da nossa existência fora da Terra. Mas então vem a pergunta: o que fazer com Pripyat daqui pra frente? Transformá-lo num museu congelado no tempo, para que futuras gerações nunca se esqueçam do que aconteceu ali? Ou manter o local como um campo de testes biológicos e tecnológicos que pode nos ajudar a compreender as consequências e os limites da ciência moderna? Mas a verdade é que, de certo modo, Pripyat já é duas coisas. Ela é um símbolo do passado e uma porta de entrada para o futuro. Um lugar onde o tempo parou, mas a ciência não para de avançar. Pripyat é mais do que uma cidade abandonada. Ela é um espelho das nossas decisões, um lembrete do que somos capazes de construir e também de destruir. Mas acima de tudo, ela é um aviso silencioso, congelado no tempo, esperando para ser ouvido. Pripyat nos mostra que o tempo pode até parar, mas as histórias continuam vivas e cheias de mistério. Mas e você, o que mais te impressionou em relação à cidade de Pripyat? E você teria coragem de visitar esse lugar? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler um por um.
Muito obrigado pela presença de vocês. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de também compartilhar com a galera. E aqui na tela vai ficar uma indicação de um vídeo muito legal do canal, fechou? Novamente, muito obrigado, tamo junto demais, fiquem com Deus, até mais e fui!